Graça e paz a todos, que bom que você está aqui, que você seja muito bem-vindo e muito abençoado, que Deus nos dirija, nos conduza pelo Espírito Santo, que o propósito é que a gente abra as Escrituras, para que a gente ouça a palavra de Deus, e todos aqueles que em Cristo estão sejam santificados, que cresçam na graça e no conhecimento, e aqueles que vão ouvir, em qualquer tempo que seja útil para que também conheça a verdade, para que seja gerado de novo uma nova criatura em Cristo Jesus. E eu quero compartilhar com vocês um texto que os irmãos sabem que eu gosto muito. Está em João capítulo 1, versículo 29. Esse texto é, para mim, uma das coisas mais tremendas das Escrituras, que foi quando João Batista, o primo de Jesus, declarou isto. João capítulo 1, no versículo 29. E eu vou ler aqui para vocês. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Meus amados, eu sempre comento com vocês sobre o poder na palavra de Deus, e aqui eu vejo, para mim, uma das declarações mais poderosas das Escrituras, que foi proferida por João Batista, o primo de Jesus. Os irmãos também sabem que eles se encontraram pela primeira vez quando os dois estavam na barriga da mamãe, um de cada um. Jesus na barriga de Maria e João Batista na barriga de Isabel. As duas eram primas, e certa vez Maria foi visitar Isabel, e quando ela saudou Isabel, João Batista saltou de alegria no ventre da sua mãe. Passaram-se 30 anos, e eles se encontram lá no Rio Jordão. E Jesus veio para ser batizado por João Batista, e ele declara isto. Aquele que veio dizer que não era digno de desatar as sandálias, mas que ele veio para preparar o caminho do Senhor. Também disse que importava que Jesus, a luz, o Messias, o Hamashia, que ele crescesse, para que ele diminuísse naquele momento. Jesus falou algo interessante sobre João Batista. Declarou que nunca houve nenhum homem nascido de mulher, nenhum profeta maior do que João Batista. Mas aí ele inverte a matemática e diz que mais no céu João Batista é o menor de todos. São coisas interessantes da palavra de Deus. Mas vamos lá. Essa declaração é tremenda, gente. Porque todo o problema da raça humana e o propósito de Jesus ter vindo a este mundo foi exatamente este. O pecado entrou na raça humana por meio de Adão. Romanos capítulo 5, verso 12. Os irmãos podem conferir aí na palavra de Deus. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E no mesmo livro de Romanos, no capítulo 3, verso 23, os irmãos podem conferir, está escrito que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou estão separados da glória de Deus. O pecado realmente é o que trouxe a maldição para a raça humana. O homem, ele ficou numa condição de maldito, e essa palavra é dura, né? É pesada, mas é assim que as Escrituras advertem a todos, por isso a necessidade da salvação, porque Deus já demonstrou isso ao longo da sua palavra, como princípio, que ele não tem comunhão com o pecado. Relembrando, segundo as Escrituras, a primeira aparição do pecado, que é a iniquidade, se deu no querubim ungido. E quando isso aconteceu, o resultado é que ele foi expulso do céu, está registrado isto. Inclusive mostrei para os irmãos, acredito eu, não sei se foi aqui, acho que foi aqui sim. O dia que os 70 discípulos foram enviados por Jesus para pregar de dois em dois, de casa em casa, e quando eles voltam, eles dizem para Jesus, a alegria que eles tinham de ter expulsado os demônios, até os demônios se nos sujeitam. E aí Jesus fala algo tremendo, ele fala, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então quando o diabo foi expulso do céu, trouxe um terço dos anjos, foi por causa do pecado. Ele foi expulso. E a mesma coisa se repetiu no Jardim do Éden, amados. Quando o pecado entra em Adão, depois de Deus tratar com Adão, com Eva e com a serpente, ele expulsa o casal do paraíso, ou do Éden, coloca querubins ao redor da árvore, porque Deus não tem comunhão. Esse é o problema de toda a raça humana. Mas a boa notícia, o extraordinário, é que Jesus veio para nos trazer salvação, para nos livrar desta condenação do pecado. E é isso que ele fez. E, mais uma vez, nós temos a oportunidade de trazer à nossa memória, e é tão bom, né?
trazer à nossa memória esta obra. Nós devemos dar testemunho desta obra, porque é isso que cada ser humano da Terra carece. Mas Deus respeita, como respeitou a mim, a você, e vai respeitar a todos, sem forçar ninguém. Aliás, é uma coisa que eu tenho aprendido, amados. Eu tenho aprendido a poder falar do Senhor, um Deus gracioso, amoroso, justo, mas que tem um desejo profundo. Ele quer que todos os homens sejam salvos. Ele enviou Jesus para salvar a todos. Quando ele fala com Nicodemos, por exemplo, é um texto muito conhecido, em João capítulo 3, verso 3, disse-lhe Jesus: em verdade, eu te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então ele fala de uma forma tão doce, e tão direta, e tão justa, dizendo: olha, o novo nascimento é indispensável. Indispensável. Tinha um amigo meu que já foi, o Luiz Ângelo, ele era lá da rádio, pastor Nivaldo foi muito tempo lá, eu fui muito na rádio também, fiquei muito amigo, vi esse menino ser batizado antes de morrer, e quando eu ia lá, eu lembro que ele usava o termo imprescindível, ele falava: pastor, então o novo nascimento é imprescindível. Eu falei: exatamente, a palavra cabe exatamente, é imprescindível para quem quer estar na glória, para quem quer viver eternamente com Deus, porque Jesus veio para tirar o pecado, ele veio para nos livrar da lei do pecado e da morte. E está lá escrito em Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Então vamos saber como que Jesus fez isso. Vamos trazer mais uma vez a nossa memória, porque isso é para que a gente leve todos os dias. Lembra de Jesus dizendo assim, Lucas 9, 23? Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome dia a dia a sua cruz e siga-me. A cruz é para que a gente tome ela todo dia, lembrando desta obra que Deus fez por nós. Então vamos lá. Para ficar livre do pecado, só tem uma forma. Romanos 6, 23 deixa claro lá. Porque o salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Como é que o Senhor pagou um alto preço? Vamos lembrar de 1 Coríntios capítulo 6, no versículo 20. Porque fostes comprados por um alto preço. Qual foi o preço que o Senhor pagou? O que é que ele pagou? Ele teve que pagar o preço do salário do pecado, a morte. Então Jesus veio com um propósito bem definido. Ele falou isso a Nicodemos, em João capítulo 3, verso 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus veio a este mundo e cada segundo da vida dele já estava estabelecido antes da fundação do mundo. Tem um termo, alguém que escreveu isso um dia, e eu acho que é justo. Ele escolheu os cravos que iam ser traspassados em suas mãos. Ele veio para isto. Ele se entregou a si mesmo por nós. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 15, fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele se aniquilou, se esvaziou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Quando ele chegou no momento crucial da vida dele aqui na Terra, os momentos finais da sua saída diante de Pilatos, caminhando pela via dolorosa, que aqui quero só lembrar que mesmo os mais céticos e os mais religiosos do mundo, eles sabem que a via dolorosa que está lá em Jerusalém ainda, improvável que ela seja verdadeira, mas houve uma via, houve um caminho que ele fez. No pátio da onde estava Pilatos, onde foi feito o julgamento, quando Pilatos lava as suas mãos, dizendo: eu não encontrei nele crime algum, vocês façam o que vocês quiserem. E entregou Jesus para ser crucificado. Ele sai dali carregando a cruz. Em certo momento, ele cai com a cruz. E um homem de Cirene, da cidade de Cirene, chamado Simão, Cirineu, ajuda Jesus, naquele momento, a carregar parte do trajeto com a cruz. E ele chega no Calvário, no Gólgota. É tremendo isso, né? E quando chegaram lá no Calvário, não foi descansar. Deitaram o mestre ali sobre a cruz, o fizeram pregar. Ali o Senhor, transpassado de dor, ficou. Nenhum de nós jamais vai ter ideia do que Jesus passou ali naquela cruz.
A agonia que ele começou a sentir no Getsemane, suando sangue, agora estava recaindo sobre ele. Mas aí vem a questão mais extraordinária. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando os soldados, e tudo indica que foram os soldados romanos, porque eles é que faziam a parte da crucificação, quando eles levantaram a cruz para que ela caísse dentro do buraco e ficasse ali, Jesus fez uma promessa. E aí eu quero lembrar uma coisa antes de falar da promessa de Jesus. Como é que o pecado entrou no mundo? O pecado entrou no mundo por causa de uma promessa. E eu entendo isso de forma muito clara quando a promessa foi feita pelo diabo. Porque Deus tinha garantido para Adão: Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, entendo que a promessa de Deus foi essa. Certamente morrerás. Mas qual foi a promessa do diabo? Certamente não morrerás. O diabo apenas colocou um não ali no meio. Esta foi a promessa feita pelo diabo, que culminou com a sedução que Eva sentiu ali naquele momento, para que ela comesse da árvore da ciência do bem e do mal e desse para o marido. Então, através de uma promessa, entrou o pecado. Agora voltamos ao Calvário. Jesus prometeu em João capítulo 12, verso 32. João capítulo 12, versículo 32. Eu, na minha Bíblia, eu escrevi assim: essa é a chave para entrar no céu. Está escrito até hoje ali. Essa é a chave. É por aí que se entra. Ele prometeu: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Deixa eu mostrar as outras versões para vocês. A King James vai dizer: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas para mim. E a versão linguagem de hoje talvez seja mais profunda. Quando eu for levantado naquela cruz, eu vou levar todos os seres humanos comigo. E eu não sei vocês, eu não sei quando foi que você ouviu isso. Eu nunca fui de nenhuma outra igreja ou denominação, e eu cheguei como uma pessoa do mundo. Mas eu conheci muitos, até hoje, e hei de conhecer alguns ainda, que vieram de outros locais onde se falava da Bíblia, de diferentes formas, mas que a maioria deles chegaram para mim e disseram: olha, eu não sabia disso, eu não conhecia isso não. Jesus, ele veio com um propósito único. Ele não veio para morrer no teu lugar. Ele não veio para levar os nossos pecados no corpo dele. É muito maior que isso, é muito mais profundo que isso. Ele veio para levar eu, você e a todos com ele para a cruz. Ele veio para levar a nós com ele para a cruz. Para que nós fôssemos crucificados com ele. Por isso que ele prometeu que quando ele fosse levantado naquela cruz, ele nos atrairia, ele nos levaria com ele, nós fomos enxertados nele. E as Escrituras deixam claro isso para nós quando nós lemos, por exemplo, Romanos no capítulo 6, no versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o velho homem, para que o corpo do pecado fosse destruído, para que não sirvamos ao pecado como escravos. E o versículo seguinte diz: porquanto, Romanos 6, versículo 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. E eu fui muito curioso, até hoje sou, o que essa palavra é no original? Justificado significa liberto de uma vez por todas. E ainda o versículo 8 vai dizer: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O salário do pecado é a morte. Olha como é que Deus pagou o preço. Jesus, ele foi o caminho, é o caminho, e sempre será o único. Ele foi para a cruz. E pensa uma coisa comigo, é interessante isso. Jesus, ele tinha pecado? Segundo as Escrituras Sagradas, fica evidente e claro que Jesus nunca teve absolutamente nada com o pecado. Primeiro porque ele não foi gerado da semente humana. Ele não foi gerado de José. Ou seja, ele não veio de Adão. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, de uma forma sobrenatural. Eu não entendo isso, não sei explicar, e acredito que nem a ciência vai explicar isso, mas Deus assim fez, e louvado seja Deus, pelo teu poder de ter gerado Jesus no ventre de Maria. A semente que fecundou o óvulo de Maria foi a palavra de Deus. E o verbo se fez carne.
Simples assim. E é por isso que ele veio sem pecado. E é por isso que ele pôde se oferecer como cordeiro imaculado e incontaminado. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Olha como é que é bonito, gente. Não sei se acredito que o José conhece isso. O Antigo Testamento mostra de uma forma tão bonita o início ali do tabernáculo, lá no deserto, o oferecimento de animais para ser aspergido, para que fosse removido o pecado da consciência das pessoas, e tudo apontava para Jesus. Quando Jesus veio, ele consumou a obra que o Pai deu a ele. O Cordeiro se ofereceu, o sangue dele foi vertido na cruz. E segundo Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, está bem claro aqui nas Escrituras que aquele que crê e foi atraído por Jesus, que foi crucificado com ele, que morreu com ele naquela cruz, foi lavado no sangue de Cristo. O Senhor, pelo sangue precioso de Jesus, nos lavou do pecado. Esta maldição, o Senhor pôs um fim na nossa vida. E é interessante que lá, voltando em Romanos, no capítulo 6, o versículo 10, ele é tão tremendo, né? Que nós vemos assim escrito, olha. Pois quanto a ter morrido, de uma vez por todas morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. De uma vez por todas. Ou seja, ele fez um único sacrifício para remir, para sarar, para curar, para salvar, para libertar a raça humana da maldição do pecado. Para a gente complementar toda a obra gloriosa, Romanos capítulo 6, no versículo 4, começa dizendo, de sorte que fomos sepultados com ele. Então veja, as Escrituras deixam claro para nós, e Colossenses 2,12 também fala a mesma coisa. Sepultados com ele pelo batismo. Então nós temos ali que nós fomos sepultados juntamente com Cristo. Ao terceiro dia, Deus ressuscitou Jesus. A glória de Deus inundou aquele sepulcro. E a palavra de Deus deixa claro para nós que juntamente com ele, Deus nos ressuscitou. Efésios 2,6, é só conferir aí. Juntamente com ele, Deus nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bom, nós estamos falando sobre a salvação, que é o novo nascimento, que é o Evangelho de Cristo. Novo nascimento é isto. É você acreditar que você morreu com Jesus e foi ressuscitado com ele. Jesus atraiu no corpo dele todos os pecadores, todos aqueles que tinham natureza adâmica. 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 22, está lá escrito que todos morrem em Adão, mas todos também são vivificados em Cristo, desde que crerem. Jesus, ele já realizou esta obra. E hoje nós estamos dando aqui a continuidade à pregação do Evangelho, mostrando às pessoas a infinita graça de Deus e a sua infinita misericórdia que ele concedeu em Cristo Jesus. Essas misericórdias que se renovam a cada dia ou a cada manhã sobre todos, porque Deus, que é grande em perdoar, misericordioso, deseja alcançar muitos com esta revelação. E agora, é interessante uma coisa que a gente pode notar nas Escrituras, em Hebreus capítulo 12, no versículo 1. Confere aí, por favor. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, isso é Romanos 8:1, mas agora fala, portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas e do pecado que tão de perto nos rodeia, olha como é que o texto fala, então. Fala que o pecado está onde agora? Está nos rodeando, não está mais em nós. Porque essa natureza pecadora, esse mal chamado pecado, o Senhor já tirou de nós. O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, tirou, vai tirar, até quando ele voltar. Até o último que for alcançado pela graça, até quando o último ouvir o Evangelho de Cristo, que ele declarou que ele virá quando o Evangelho for pregado em testemunha a todas as gentes, em testemunha a todas as nações. Estamos aqui trabalhando para isto, para mostrar a verdadeira libertação completa do pecado. O Senhor mudou os nossos status. Nascemos pecadores, mas a partir do novo nascimento muda-se o status. Agora somos chamados de filhos de Deus. Somos chamados de santos. Somos chamados de novas criaturas. Somos chamados cristãos.
Cristão, o termo, eu sei que ele perdeu o valor ao longo do tempo, mas não perde valor para aquele que está em Cristo. Cristão é aquele que tem Cristo vivendo dentro dele. Aliás, é um mistério glorioso, né? Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. O mistério glorioso. É esse mistério que Deus anela ou deseja. Falei difícil agora, anela. Deseja mostrar. Deseja que todos conheçam, que venham ao pleno conhecimento desta verdade gloriosa. E olha, para a gente ver como é que não há mais sacrifício a ser feito, não há mais perdão a ser pedido, porque Deus nos concedeu pleno e glorioso perdão. Ele mostra na carta aos Hebreus, que foi escrita exatamente para um povo que conhecia muito as Escrituras. Os hebreus começaram a ser chamados assim quando estavam lá no deserto, onde o tabernáculo foi erguido, e onde se começou um culto divino, de sacrifício, para que fosse removido o pecado da consciência das pessoas. Mas o autor dos Hebreus vai dizer que o sangue de bode, de ovelhas, jamais poderiam remover o pecado que estava dentro do ser humano, mas apenas trazia uma consciência mais tranquila de ter feito ele algo para poder amenizar a situação. Mas agora, Hebreus capítulo 8, verso 1, olha que tremendo que é esse texto. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Então, olha que tremendo que é isto. O que isso significa? É bom que a gente lembre um pouquinho do tabernáculo. Os amados fazem ideia de quantos sacerdotes tinham por ano. O trabalho não parava no tabernáculo, era contínuo. Eram muitos sacerdotes que tinham ali em escala. O trabalho não parava. E uma das coisas que não havia, nem no pátio, nem no santuário, nem no Santo dos Santos, era ninguém sentado. Mas agora, o resumo de tudo, o resumo da história, é que nós temos um sumo sacerdote tal que está sentado. Por que o sumo sacerdote está sentado? Porque não tem mais nada para oferecer a Deus. Já foi feita a oferta e remiu toda a raça humana. Não há mais oferta a ser feita. Por isso que Deus não quer sacrifício de nós. Ele quer que creiamos no Filho dele, que já ofereceu o grande, único, verdadeiro e libertador sacrifício que o ser humano precisa. Para ficar liberto do pecado é crer no sacrifício que o Cordeiro fez. Jesus. Ele deu a sua vida por nós, já derramou o seu sangue, e nós estávamos lá. Por isso que fomos lavados no sangue dele, e agora Deus mudou a nossa vida. O novo nascimento é a nova vida. Éramos pecadores, agora somos santos. Tínhamos coração de pedra, agora temos coração de carne. Tínhamos uma velha vida, agora temos uma nova vida. Tínhamos uma condenação, e agora temos liberdade. Somos livres para estar junto do Senhor, agora e durante toda a eternidade, que já estamos reinando aqui na vida. Cristo está em nós, louvado seja Deus, sem que a gente mereça nada. Então, eu fico feliz, amados, porque assim, os amados conhecem tanto, né, sobre o novo nascimento, a gente tem esse carinho pela palavra e esse compromisso. Sabe o que Paulo falou? Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Então, eu faço meu coro aqui também com o apóstolo Paulo, né? Eu sempre me vejo nessa posição. E ai de mim não é porque eu sou obrigado a pregar, não. Mas é que ele flui, ele ferve de nós, para que a gente possa falar dele sempre, né? Porque o que importa na vida de qualquer ser humano, o que é, meus amados? Eu tenho certeza que eu posso falar aqui para o Thiago, para o José, para o Orlando, para a Dani, para todos que vocês estão aí. E eu desejo mesmo que vocês sejam muito felizes, prósperos, abençoados aqui na Terra. E eu sei que vocês estão sendo. Porque de uma maneira ou de outra, com muito ou com pouco, nós já somos muito abençoados. Louvado seja Deus por isso. O bom é a gente saber que, independente do que a gente passa, o Senhor está conosco. O Senhor está em nós. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Só vale seu cajado me consola. Mas essa é uma experiência tremenda que Deus nos dá pelo novo nascimento e que é muito concreta. Mas, meus amados, o que importa? Ter uma vida aqui ou ter a certeza da vida eterna lá? Aqui vai passar logo, vai passar rápido. Está passando, viu? Eu só sei que essa vida vai passar tão rápido. Agora, deixa eu dar uma última notícia para você. Quem está em Cristo, o Senhor, quando chegar, transformará esse corpo abatido aqui, ó, no corpo glorioso do Senhor. Ah, meu amado. Lá não tem dor, não tem choro, não tem lágrima. Ah, como eu anseio por isso. E é por isso que a gente deseja que todos creiam, né? Que todos tenham essa experiência de ter passado pela morte, pela ressurreição com Jesus, para viver esta grandiosidade
desta graça do Senhor Jesus em nós. Amém? Eu agradeço vocês todos estarem aqui hoje e vou deixar o microfone aberto aí, quem quiser compartilhar. Que bom que você ficou com a gente. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no nosso canal. Também lá no Instagram tem o IDIC e tem o canal Meditando para você se inscrever. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Ótima semana. Graça e paz.